Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui pela sua TV Pantanal, programa Opinião. Estamos numa temporada agora, claro, de apresentar, abrir espaço aos candidatos à Prefeitura de Cuiabá nessas eleições 2020, né? Uma eleição atípica, um ano em que a gente está refletindo muito, né? Principalmente pelas questões sanitárias, a saúde, né? A pandemia. E é uma eleição diferente, é uma eleição em que exige mais também do eleitor para entender quem são os candidatos, como escolher o futuro gestor para a prefeitura da nossa capital. E seguindo uma ordem de sorteio que foi feita com os partidos, né, as coligações das candidaturas, hoje o nosso convidado, entrevistado aqui na bancada do Opinião, é o jovem candidato Aécio Guerino de Souza Rodrigues, que é o candidato do PSL à Prefeitura de Cuiabá. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, primeiramente. Queria dar boa noite aí a todos os telespectadores. Estamos iniciando essa jornada, esse desafio para tentar transformar Cuiabá e tentar unir essas brigas que acontecem no nosso município, tentar dar um toque jovem aí para ver se a gente consegue achar soluções para o nosso município. Maravilha. Claro, e comigo nessa entrevista, a parceria na bancada aqui, né, do nosso querido professor Loremeg Alves e, claro, né, o nosso analista político maior para esse bate-papo hoje aqui. Vamos entender quem é o jovem Aécio, né, que chega para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, meu amigo Paulo. Desculpa. Não me chegou, não. Não é. Paulo está cuidando dos probleminhas dele. Aliás, um grande abraço ao nosso amigo Paulo Coelho. Coelho. Paulo. Né? Boa noite para você. Boa noite, meu amigo. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores e muito obrigado, viu, candidato? De nada. Bom, primeiro, aquele ponto em que a gente coloca posso chamar de você? Claro. Aécio, você falou de unir as brigas, né? Nós temos hoje um cenário em que, claro, um prefeito, né, que está em franca corrida para a sua reeleição, enfrenta uma oposição, sempre enfrentou uma oposição muito forte na Câmara de Vereadores, de onde saiu o principal núcleo que compôs uma chapa para enfrentá-lo, né? Tudo se baseia naquele vídeo do paletó, né? O que é o que é o jovem na política agora, esse novo na política que chega? E, aliás, por que o seu interesse em ingressar na carreira política, já que é um jovem empresário, bem-sucedido, já com grandes realizações, mas decidiu encarar esse desafio? Bom, José Porto, o meu maior desafio hoje é enfrentar todo mundo coloca a gente como um jovem. Eu tenho experiência, já fui servidor público, já fui empresário, atualmente sou apenas advogado, sou também pecuarista. E hoje a gente está tentando dar uma opção nova para Cuiabá. Mas tem só 29 anos, né? 29 anos, exatamente. Aécio, então... Exatamente. Mas a gente tem uma bagagem política que a gente tem demonstrado como se faz a boa política. Todo mundo gosta de falar muito de política nova e política velha. E eu não entendo dessa forma. Eu acredito que tem a política boa e a política ruim. Porque tem pessoas também que são um pouco mais velhas, que têm boas ideias, que poderiam muito bem estar enfrentando esse pleito. E muitos jovens que chegaram agora que, de novo, não tem nada, né? Que é uma cara nova da velha política. Exatamente, que é uma decepção, não só para a nossa Assembleia, nós vamos colocar, mas também tem alguns outros pontos que às vezes as pessoas tentam falar que é novidade, mas de novidade não tem nada, do mesmo de alguns grupos políticos. Quando um jovem como você chega para a política, né, você tem todo aí um conhecimento já, um trabalho começou muito cedo, naturalmente estudioso, e aí você tem várias opções, inclusive de seguir uma grande carreira, né, como advogado, uma carreira empresarial, mas decide ir para a política, né? O jovem hoje na política, ele acaba de alguma maneira recebendo propostas ou, digamos, tentam usar o jovem hoje para dar essa cara nova para uma velha política que sempre existiu, inclusive num estado como o nosso? Olha, José Porto, eu vejo que desde os meus 12 anos eu sempre gostei muito de política. Eu tentava influenciar meu pai a ser candidato a prefeito de uma cidade do interior. A gente teve sempre aqui próximo a Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande. Então, eu sempre tive essa vontade. Logo depois da faculdade, quando iniciou todas aquelas polêmicas, todo mundo desvendando a corrupção que existe no sistema, aquele desgosto da população,
Eu também fui junto com a população quase, olha, política eu acho que eu não vou, às vezes não é para mim. E todo mundo falando, você vai entrar, lá só tem ladrão, político é uma profissão desprezível, vamos dizer, não é o momento, vamos aguardar. E eu acho que se todos nós ficarmos em casa esperando e a gente não for para o combate, a gente nunca vai mudar. A gente precisa ter boas ideias, soluções. Eu acredito que o jovem hoje na política, ele é combativo. Ele é muito difícil de ser corrompido. Claro que tem as suas exceções, mas a gente olha na Câmara Federal, as pessoas que estão entrando lá, elas têm uma postura muito diferenciada. E elas têm aquela postura de querer mostrar o trabalho, de mostrar o que se pode fazer. E eu acredito que, às vezes, a gente pode falar de um jovem, vamos pegar o Felipe Francischini hoje, que é do meu partido, do PSL, ele é o líder da bancada do PSL, ele é um cara extremamente articulador, conciliador, conseguiu fazer a conciliação após a saída do presidente, tem feito boas articulações. E citaria vários aqui. O deputado Ulisses Moraes também na Assembleia tem feito um trabalho combativo, todo mundo sabe que ele é independente, que ele não tem lado, ele sempre vê o que a população realmente precisa. Então, dessas boas ideias, o deputado Eliseu Nascimento também foi uma pessoa que sempre me influenciou e para a gente enfrentar esse desafio. Professor. Candidato, por falar em boas ideias, vamos voltar ao seu plano de governo, que tem 11 eixos e 15 páginas. O senhor tem uma coligação do PSL e do PRTB. Eu gostaria de saber quais desses 11 eixos tiveram a participação, de fato, do partido PSL e do partido PRTB. E quantas vezes houve um diálogo, uma conversa do PSL com os segmentos da sociedade cuiabana e quantas vezes esses encontros do PSL com a sociedade cuiabana foi levado para o interior do partido e ocorreu uma discussão a respeito daquilo que foi conquistado lá na conversa com a sociedade. Bom, eu falo em pessoas também. A gente não pode só colocar partidos políticos. As pessoas hoje, eu pelo menos, sempre dialoguei com o comércio. O ano passado a gente foi muito combativo para trazer a Lei de Liberdade Econômica no município. Teve um descaso, eu acredito, dos vereadores e do prefeito. Acabou de ser sancionada apenas e ainda não liberou os alvarás para aquelas atividades de baixo risco. Essa é uma bandeira do nosso partido, é a liberdade econômica. A gente tem atuado, hoje o PSL é chamado de direita racional, uma direita que, se você parar para ver as votações que o PSL teve na Câmara Federal, ele foi o partido, junto com, acredito, com o Partido Novo, que mais votou como presidente. Então ele tem sempre se mostrado um partido reformista e que quer o bem do nosso país. E defendendo também os investimentos do nosso município, a geração de emprego e a liberdade do empreendedor, vamos dizer assim. Aécio, falando nessa questão do partido, né, o PSL teve um baque muito grande, foi quando o presidente Bolsonaro saiu da legenda, né? E foi um partido que teve aí uma questão galopante, né, a onda Bolsonaro, que elegeu muita gente, e depois o próprio presidente Bolsonaro viu que dessas pessoas não interessava ali boa parte também para um grupo político do qual ele não quis fazer parte, né? A gente sabe também que tem todo um interesse por trás aí, até envolvendo o fundo partidário nessa história toda, né? Mas quando fala de um partido que busca a liberdade econômica, né, ou seja, visões neoliberais, né, toda essa questão neoliberal que, por um ponto, seduz um segmento da sociedade, de empresários eleitores, por outro, causa aí preocupações, porque o Brasil é um país muito desigual, né? E nós estamos falando de Cuiabá, de uma capital também, que tem uma desigualdade severa entre as pessoas. Ou seja, o que o seu partido, ou até mesmo quanto ideologia, né, porque o PSL ainda ficou, ou ele tem aí, digamos, um trauma dessa história, que era um partido grande, que de repente, ideologicamente, não é tão grande assim, né? Ou seja, como é que é construir um grupo político, até porque, na idade, são só dois partidos, você tem aí uma candidatura chapa pura, basicamente, preferiu não caminhar com mais ninguém? Bom, primeiramente sobre essa junção nossa, PSL e PRTB, muito semelhante à chapa que o presidente Bolsonaro também disputou. E eu acredito que o PSL teve uma alavancada muito alta
que teve essa onda de mudança no nosso país. O presidente Bolsonaro, ele trouxe várias lideranças e como o PSL formou e elegeu muitos líderes, vamos dizer, bastante da área da segurança pública, tem delegados de Polícia Federal, juízes, e a gente teve muitas cabeças, muitas pessoas de opinião forte, eu diria, dentro do partido, e nem todo mundo pensa da mesma forma, entendeu? Então acabou tendo algumas rupturas entre grupos, só que hoje o PSL já contornou essa situação, tanto o presidente também. Desculpa, mas a gente viu muito jogo de interesse e de ego nessa história, né? Ou seja, não conseguiu unidade porque todo mundo queria, de alguma maneira, puxar uma fatia do bolo aí pro seu lado, né? Eu acredito que foi um sentimento aí de mudança que teve. Tem alguns conservadores, liberais, que é as bandeiras do nosso partido. E esse pensamento forte de cada um gera, querendo ou não, uma ruptura. São 52 deputados federais, que é difícil caminhar todos com a mesma cabeça. É um partido de estrelas ainda, Aécio? E teve essa ruptura. Olha, hoje eu acredito que não mais. Pelo menos em Mato Grosso hoje, eu acho que teve uma nova reforma. Eu, pelo menos, assumi em fevereiro. E a gente trabalhou num partido desde do dia 5 de fevereiro que eu assumi, a gente tratou da construção do partido no interior do estado. E a gente conseguiu fazer uma criação do partido que tem aproximadamente 75 municípios, temos aproximadamente 40 candidatos a prefeito também. A gente conseguiu, mesmo estando naquela baixa, a reconstrução. E acredito que nessa divisão que teve, hoje os climas já estão mais tranquilos e o presidente fala muito no seu retorno em dezembro ou janeiro. Pois isso é uma expectativa do PSL. Você é um candidato a prefeito por Cuiabá bolsonarista? Olha, eu me considero, eu gosto muito da política reformista do nosso presidente. Tenho os mesmos objetivos também, que também é o combate à corrupção. Então hoje a gente para ver todo o caminho que ele está trilhando. É um caminho difícil enfrentar o sistema. Hoje aqui em Cuiabá eu não enfrento um sistema, uma máquina pública. Eu enfrento 2 máquinas públicas, eu também enfrento alguns gabinetes de vereador. Por exemplo, vamos citar, eu comecei no dia 16, que eu fui aprovado em convenção, no dia 20 todo mundo me ligou, cadê seu assessor de imprensa? Eu falei assim, olha, não tenho, infelizmente. Eu que estou marcando mesmo, dia 26, quando puder as contratações, a gente vai fazer essa contratação de alguém para tentar cuidar da nossa agenda. Então a gente entra em desvantagem no pleito, eu digo. Mas a gente não tem receio disso, porque a gente acredita que Cuiabá também quer mudança. Candidato, pois não, professor. Candidato, lá na página 6, o senhor fala de gestão profissionalizada da prefeitura. E logo na página 7, o senhor lista 15 itens. E um deles, o de número 9, fala em priorizar a entrega de obras inacabadas. Eu pergunto ao senhor, eu afirmo, para entregar as obras é preciso acabá-las primeiro, concluí-las primeiro, antes de entregar, evidentemente. Mas isso, candidato, o senhor possui um plano de ações para acabar essas obras inacabadas? O senhor tem um número destas obras? E uma terceira questão onde vai sair um planejamento, quando vai sair um planejamento, de fato, para concluir essas obras? O partido, o PSL, o PRTB, já fizeram uma avaliação, um estudo para fazer esse levantamento? Olha, nós fizemos sim. O professor Lac também, junto comigo, a gente estudou o que a gente tem de informações em Cuiabá. Infelizmente, a gente tem um portal Transparência que a gente não sabe a realidade, se aquilo lá é verdade ou não. A gente vê um número de contratados dentro da prefeitura exorbitante. E a gente, como de um partido reformista também, eu acredito que para a gente trazer essas reformas dessas obras, antes da gente inaugurar novas obras, tanto que a gente coloca um número bem limitado, principalmente na área da saúde. Antes da gente quer terminar as obras que são necessárias para o nosso município. Então, essa gestão profissionalizante que a gente fala é o enxugamento da máquina, é trazer secretários capacitados realmente. Quando a gente fala, é muito bom ter vários partidos coligados, eu acredito que a gente já entra muito amarrado se a gente tivesse muitos partidos. Então, a gente tem a liberdade de trabalhar. O professor Lac, por exemplo, tem uma vice-prefeitura que ele já
colocou à disposição para trabalhar em outra secretaria conjuntamente. Então a gente já gera uma economia. E a gente quer aproximadamente dentro da prefeitura dar uma enxugada. Na verdade tem que fazer até um limpa lá dentro de pessoas que são ali e que não produzem efetivamente. Então a gente quer enxugar aproximadamente 2 a 3 mil cargos. Queremos também enxugar algumas secretarias. E a gente, para retomar essas obras inacabadas, a gente também tem um planejamento, a gente tem algumas cartas de compromisso com a população que a gente vai colocar ela ativa logo depois. E lembrando que a gente tem uma pandemia que acabou de acontecer, a gente tem também os inúmeros empréstimos que as gestões anteriores fizeram e quem paga essa conta vão ser os 4, 5 gestores futuros. Então, a gente tem um planejamento, o professor Lac também já foi gestor governamental, entende bastante do assunto e junto a gente faz essa composição técnica e política para colocar Cuiabá nos trilhos. Bom, um dos eixos aí colocado de propostas, inclusive, do seu plano de governo, candidato, é justamente nessa ação pós-pandemia, porque quem assumir a prefeitura em 1º de janeiro tem esse saldo, nós estamos ainda com um número preocupante, né, inclusive de mortes durante essa pandemia, mas tem essas ações de pandemia, aliás, pós-pandemia, né, que seria uma retomada, né? Isso envolve muito uma questão mais econômica. Qual que é a sua ideia, digamos, se prefeito eleito for, para enfrentar essas consequências? Bom, José Porto, a gente tem uma crise que impactou, querendo ou não, alguns setores. Um deles, a gente quer incentivar aquelas pessoas que foram mais impactadas. A gente teve todas essas brigas que aconteceu no nosso município entre o prefeito e o governador, que acabou gerando abre ou fecha o comércio. Virou uma confusão, ninguém sabia o que valia na cidade. A gente viu um descaso com o tratamento de dinheiro público na compra de drones, que não serviu para nada, para lavar praça, e hoje a gente vê que não teve efetividade nenhuma. Algumas coisas que viraram até piada nacional, que foi a questão do CPF, atendimento do supermercado, que colocaram que seria o número do chinelo. Então a gente hoje, de retomada, a gente tem um projeto para aquelas pessoas que foram impactadas, de a gente buscar um perdão dessas multas que foram aplicadas. O comerciante ele estava querendo trabalhar, ele estava querendo colocar o alimento em casa e, infelizmente, a prefeitura não teve um diálogo melhor com a população para saber, olha, vamos fechar, já chegou multando, entendeu? Advertência e multava. Então, esses setores que foram multados apenas uma vez, a gente quer tirar essa multa do trabalhador, do empresário. Mas teve muita gente, empresário também, que negou a pandemia, né, candidato? Sim, com certeza. Que queria e essas pessoas, chutar o balde como se nada tivesse acontecendo. E isso eu falo que a gente também colocou, que é sobre a reincidência. Quem reincidiu em infrações, acreditando que a lei não fosse aplicada, esses casos a gente não pretende mexer. Bom, vamos para um rápido intervalo? Só quer deixar uma pergunta já para ele? Não, vamos deixar para o próximo. Voltamos já. Um intervalo aqui no Nossa Opinião, hoje batendo um papo aqui, conversando com o candidato Aécio Rodrigues do PSL-PRTB. O vice dele na chapa é o professor Luiz Antônio de Carvalho. Não sai daí, nós voltamos em instantes. De volta com opinião para você ao vivo aqui da sua TV Pantanal. Hoje nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Aécio Guerino de Souza Rodrigues, que é candidato pelo PSL-PRTB. Coligação dele, Cuiabá Precisa de Mais. Tem como vice na chapa o professor Luiz Antônio de Carvalho. E olha, um destaque aqui do Gazeta Digital, o portal gazetadigital.com.br, onde, claro, né, a gente tem colocado aqui essa preocupação ainda muito grande sobre a pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso. Nós já estamos aí com 3.576 óbitos, 3.576 vidas perdidas para essa doença, né, esse vírus terrível, que continua todos os dias fazendo vítimas. Nós tivemos aí 12 vítimas, né? 12 pessoas com idades aí entre 41 e 91 anos que morreram de Covid em Mato Grosso. As 12 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas em nosso estado. De acordo com dados do Boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 7, a faixa etária dos óbitos é de 41 a 91 anos, ou seja, o que a gente vê aí é que não existe muito, né, aquela prevalência de que temos um grupo de risco específico. É evidente que as pessoas que têm, né, uma idade um pouco mais avançada, que naturalmente já têm algumas comorbidades, se tornam mais fragilizadas em relação a encarar esse vírus, mas é muito relativo, ou seja, todo cuidado é pouco. E ainda, de acordo com
o portal Gazeta Digital. Ao todo, já foram registrados aí 3.576 óbitos e notificados 973 novas confirmações da doença no território mato-grossense. Das 12 vítimas, a mais velha era um homem de 91 anos em Rondonópolis, a mais nova, uma mulher de 41 anos de Tangará da Serra. Apenas 4 vítimas da doença não tinham comorbidades. Dos 129.713 casos confirmados da Covid em Mato Grosso, 14.985 estão em isolamento domiciliar e 110.490, graças a Deus, recuperados. Candidato, voltando a falar aqui sobre a questão do seu plano de governo, nós temos em Cuiabá umas situações que ainda choca até para uma cidade que já passa dos seus 600 mil habitantes, problemas muito sérios na infraestrutura, como a falta do saneamento básico, o acesso à água tratada para a maioria dos moradores da cidade. E é um setor que hoje, ele, né, já de algum tempo, ele é um setor terceirizado, é privatizado, né? E a falta d'água, a gente fala inclusive agora nesse ano, né, de pandemia, de uma seca absurda, de um calorão que nós todos os dias estamos aí implorando por uma chuva, né, professor Lonenberg? Verdade. Tem muita gente sem água também, com dificuldade. O que falta? É preciso rever esse sistema? Que propostas que o senhor tem para poder chegar, digamos, com esse bem tão precioso que é a água e principalmente o saneamento básico, que é um fracasso em Cuiabá, como se a gente não tivesse, se isso não fosse necessário para uma cidade desse tamanho? Bom, José Porto, a gente pode ir para alguns dados que são noticiados, vamos dizer, que é o que a gente tem de informação da Prefeitura, que 100% de Cuiabá tem água tratada e que 61% tem saneamento básico. E uma promessa agora, que é um ano eleitoral, de que vai chegar saneamento básico para todo mundo. Mas está chegando como? Você conversa com vários moradores que falam, ó, me cobram taxa de saneamento, se você for lá e abrir o buraco, você vai saber que não tem. Então, qual é o tipo de serviço que está sendo prestado? A gente acredita que ali dentro a gente tem que rever essa concessão, trazer um equilíbrio e ter cobrança. Eu não quero passar a mão na cabeça de nenhum dono dessas empresas, muito menos também não quero passar a mão na cabeça de donos de empresas de transporte público, que é um dos locais, assim, em todo lugar que você vai, existe reclamação. Mas vamos, nessa questão do saneamento, é aquela história, né? É muito fácil também, digamos assim, jogar pedra, né? Questionar uma empresa que assumiu um serviço desse, e a gente sabe que essas empresas têm investido muito. Porque os municípios não têm condições, não têm capacidade, e é um problema de Brasil também, né? Não tem plano para fazer isso. E aí eu te provoco como, né, um membro novo na política, porque existe uma tradição que fazer saneamento, botar tubos e canos debaixo do chão é um negócio que não rende muito voto, porque você não vê, mas muda a saúde das pessoas. O que falta, na sua opinião, candidato, para que a gente consiga mudar esse conceito do setor político e que a sociedade veja isso como realmente algo que vai melhorar até a expectativa de vida dela? Bom, eu acredito que o sistema político está mudando. As pessoas estão enxergando, hoje elas conseguem identificar o que é verdade ou não. A informação hoje chega em toda a população, está chegando, ainda não está 100%, mas muitos sabem saber e sabem identificar se um candidato está mentindo ou não. Então, a gente hoje, retomando, eu vi até que o candidato do PT queria fazer novamente, restituir a Sanecap, queria estatizar novamente. Eu vejo que o município não tem condições de arcar com essa função. Já é um exemplo que o nosso saneamento básico estava parado, privatizou, melhorou um pouco, mas ainda não está da Mas forma qual seria como a uma população... saída em relação a esse setor, por exemplo, da água e esgoto? Desse setor é revisar essa concessão e buscar, se possível, uma anulação. Mas está faltando acredito o quê? que a privatização é a melhor forma. Falta melhor cumprimento por parte da empresa? Eu acho que falta uma fiscalização? uma cobrança maior do prefeito de Cuiabá. Porque de um PSL, um partido reformista, que tem uma posição neoliberal, né, que gosta muito de privatizar, ou seja, tem que manter isso no setor privado, é isso? Isso, eu entendo que tem que manter isso no setor privado. Teve uma evolução, se colocar nos últimos anos, e a gente tem que ver se a gente trouxe essa obrigação novamente para o município,
vai ficar parado igual estava. Mas isso não é Evoluiu um pouco. Não é um tiro no pé também, candidato, de que nem tudo que deva ser privatizado e nem tudo que é privatizado vai funcionar bem, porque existem muitas posições hoje, dentro do seu partido de grupos, que tem que vender tudo, tem que entregar tudo para a iniciativa privada, porque o Estado não tem condições, o Estado é muito grande, é gigantesco, é uma visão neoliberal, e a gente sabe que na área de saneamento e água a situação é complicada, na educação nem se fala, na saúde, então, se perde o controle. Olha, eu defendo veemente a privatização, que ela continue, só que as pessoas, essa forma de licitação e a forma de concessão que foi feita e que é feita, eu acredito que a gente está num momento de transformação em nosso município. Qual seria um ponto nesse tipo de contrato, nessa entrega que o município fez para a iniciativa privada, que se você for prefeito, você mudaria o quê? Mudaria o que ali nesse contrato, por exemplo? Dentro, revisão, saber qual que é o lucro que a empresa está tendo, se ela realmente está efetivando as obras. Você vê os serviços que normalmente estão sendo prestados. Acaba de passar um asfalto, depois vem a empresa de saneamento, corta o asfalto inteiro, sabe lá se fez o que deveria ter feito. Então, eu não vejo uma fiscalização efetiva da prefeitura. Desse serviço. Falta mais transparência e mais fiscalização. Candidato, voltando para o plano de governo, lá na página 7 tem uma frase que é muito interessante e daria um programa inteiro para falarmos sobre ela. Entre aspas, não adianta se comprometer em fazer as coisas se não tem dinheiro. Fecham aspas. Mas logo na página seguinte, lá no item 3 da página seguinte, o senhor fala em ampliar e investir no Hospital do Câncer. A minha pergunta é uma só, e bem simples. Da onde virá o dinheiro para ampliar e investir nesse mesmo Hospital do Câncer? Bom, com o investimento, eu acho que falta primeiramente, um dos projetos até que eu queria falar, é que a gente quer no dia 1º de janeiro iniciar uma auditoria em todos os contratos da prefeitura. A gente viu que teve alguns erros, vamos dizer assim, nessas licitações, alguma cesta básica superfaturada, ivermectina agora que é recente também superfaturada. A gente quer fazer uma auditoria em todos esses contratos para saber realmente onde está o lucro. Com certeza, se a gente tiver transparência, tiver efetividade para transformar e para fiscalizar e saber certo onde está sendo levado o dinheiro da população, a gente vai sobrar dinheiro. E o nosso enxugamento ele já é previsto. E esse enxugamento que a gente prevê é de investir e trazer eficiência na saúde. Mas investir em um Hospital do Câncer, caberia para a capital essa função? Eu acredito que a gente tem que reinvestir pelo menos nos atendimentos mais básicos do início do tratamento da doença. Eu tenho um projeto aí que eu falo do Mães Cuiabana. É um projeto de Santos que ele reduziu em mais da metade a taxa de mortalidade infantil, que é o quê? Um acompanhamento da gestante desde o início da gestação, oferecendo teste de gravidez, faz um acompanhamento psicológico e pré-natal, faz todo um pré-natal como se fosse num hospital privado. E é algo tão simples de ser feito que traz um benefício, traz higiene até, traz higiene para a gestante, ensina ela como o início da gestação, tem um tratamento psicológico também no estado puerperal, mas retomando, na hora que a gente fala, a gente não pode se comprometer que não tem dinheiro. A gente fala sobre os candidatos que vêm aqui e falam que vão trazer soluções para o VLT. Isso não é competência do município. E tem gente já prometendo que se terminar a Várzea Grande, igual já foi na última eleição, se terminar de Várzea Grande para cá, eu termino o VLT. E o município não tem dinheiro para isso. Vamos focar um pouco aqui na questão da saúde, candidato, que é uma pasta, né, em uma área que agora teve e tem muito dinheiro, né, professor Lindenberg, com a pandemia do Covid, ou seja, não se fala em outra coisa e a gente sabe que já o prefeito Emanuel Pinheiro está aí com 4, 5 gestores complicados já na justiça por questões aí até de gestão de dinheiro, inclusive de parte da própria saúde. Como é que você vê essa questão hoje da saúde pública? Porque é um gargalo muito grande na capital. Cuiabá é uma cidade que ela forma uma região metropolitana, como nas demais do país. É o centro onde as pessoas procuram um atendimento médico. E foi um dos motivos da briga também, essa rusguinha política entre Emanuel Pinheiro, governador Mauro Mendes, grupos políticos.
Exatamente, mas assim, você falou no início da entrevista de apaziguar, né, de fazer aí uma junção dessas pessoas, né? O que fazer na área da saúde? Que propostas a sua candidatura tem para que Cuiabá tenha uma saúde de fato decente, mas que lá na ponta nunca falte médico, não falte medicamentos? Qual que é uma saída? Bom, Cuiabá esse ano já empenhou aproximadamente 1.700 bi. Tem, aliás, pago já, empenhado tem 2.300. É um valor exorbitante, vamos dizer. A gente olha, todo esse orçamento gasto na saúde tem que ser gasto. O que acontece, que a gente enxerga dentro da prefeitura, é que não é colocado pessoas competentes para gerir a saúde do nosso município. Se a gente colocar pessoas capazes e que têm eficiência, a gente vai conseguir. Ali, após aquela operação que teve inicial do RUARC, ali ficou claro que existe um sistema de saúde. Você pega os médicos do HMC, não adianta nada a gente ter um hospital lindo daquele lá, sendo que os médicos não recebem. As pessoas vão trabalhar desmotivadas. Você pega o pronto-socorro de Cuiabá, ali o atendimento é desumano, maca sem nenhum acolchoado, falta remédio, falta insumos e todo esse dinheiro sendo gasto. Então, a gente, na hora que eu falo em auditar todos esses contratos e revisar tudo isso, a gente precisa saber aonde está esse gargalo. E com certeza, dentro da área da saúde, que é uma área de extrema importância, a gente sabe que a gente vai achar coisa errada ali, que a gente precisa consertar e vai sobrar receita para o município. Vamos piorar essa situação, candidato? Né? Tem como piorar, né, professor? Infelizmente, né? A gente tem. Ou seja, as denúncias que existem, Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara, Ministério Público, é que na capital, e isso infelizmente não é só um privilégio de Cuiabá, mas áreas como a saúde, a educação, elas são loteadas com os vereadores de um acordo político. Se o senhor for eleito, como é que vai ser? Bom, primeiramente, você citou os vereadores, a gente tem que acabar com o fura-fila deles. Eu acho que a gente viu vários episódios aí nesses últimos 3 anos aí, de vereadores querendo tirar satisfação e tem aqueles vereadores que estavam realmente cobrando o porquê do não atendimento. Precisa de transparência na fila. O que é um vereador fura-fila, candidato? É aquele que chega e consegue os seus meios dentro de um hospital para ser atendido sem respeitar a fila. Ele leva o eleitor dele para ser atendido, tem prioridade? E não adianta, isso existe. Entendeu? Mas ele também tem uns cargos lá dentro. Isso, e aí retomando sobre os cargos. Isso é óbvio do que acontece ali dentro. Não tem que ter esse toma lá da cá. Que justamente dessa forma. Para acabar com isso? É justamente dessa forma. A gente precisa de diálogo com a Câmara Municipal, é algo que a gente não vê de uma forma coesa, é só problema, é briga, discussões, e é por isso que é chamado de Câmara dos Horrores. Eu falo ainda que uma das soluções para a gente talvez deixar de ser chamada de Câmara dos Horrores é a gente colocar mulheres lá dentro. Com certeza as mulheres também são pessoas combatíveis e elas conseguem dar um toque feminino naquilo ali. Quem sabe a gente não tem essa esperança aí no fim do túnel. Mas falando sobre essa troca de cargo, isso não pode existir. Um vereador tem que ser independente, ele não pode se sujeitar a isso. E, infelizmente, existem essas amarrações. Mas como conseguir esse apoio na Câmara, inclusive? Porque funciona, é um jogo político. E é aí que está. Nós, hoje, se nós formos colocar hoje, dentro dos vereadores da Câmara, eu tenho diálogo com muitos, entendeu? Mas na hora que vai para a seara eu quero isso. Esse jogo, se você não entrar desde o início, isso daí esse toma lá da cá não funciona. Então, o vereador tem que saber que ele está ali para trabalhar pela população e tem que ser independente, tem que fazer a população enxergar isso. O momento que ele está tentando, vamos dizer, achar um conflito com o prefeito se não fizer o que ele quer. E a gente tem que ter base, esse projeto aqui é de importância da população e estou enviando para a Câmara Municipal. Igual o presidente fez. Candidato, ainda falando sobre a saúde, mas a saúde dos animais, lá na página 13, o senhor fala de criação de hospital veterinário. Qual das regiões de Cuiabá deverá ser construído esse hospital veterinário? Aliás, a proposta de hospital veterinário está em todos os programas de governo de todos os candidatos. É uma modinha, a gente sabe da importância disso, mas todo mundo tem uma proposta e... Qual das regiões da capital será construído esse hospital? E uma outra questão, qual é o custo de construir isso? Porque haverá, no mínimo aí, 2 custos. Um para construir o hospital e o outro para montar o hospital. E se a capital não tiver uma área disponível, apropriada para a construção do hospital, nós temos mais um terceiro valor.
De onde virá esse dinheiro para bancar todo esse custo? Bom, como está sendo colocado, parece que é uma estrutura gigante. Não é necessário, é como se fosse uma clínica de atendimento. A gente pode pegar várias unidades, algumas obras inacabadas que estão sendo feitas e tentar reconstruir. Eu acho necessário esse investimento aos animais. Tem pessoas que não têm condição financeira de dar um tratamento para o seu animal doméstico. Temos agora, recentemente, parece que o prefeito Emanuel ainda entrou com uma ação para proibir a castração de fêmeas. Quem defende a pauta animal sabe que é necessário, entendeu? Então, hoje, a gente está no momento que essa causa tá animada. Eu vi até você coloca alguns candidatos ao Senado, já que você entrou, tem candidato ao Senado, todo mundo colocando uma foto com um cachorrinho e com uma bandeira. Estão usando os cães, os cachorros, é lindo inclusive. Isso. A gente preocupa. É muito bonito isso, eu vou dizer. Mas a gente sabe o eleitor tem que ver que é só no momento eleitoral. Nunca postou uma foto com cachorro, mas chegou na campanha eleitoral, posta. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E voltando no hospital veterinário, eu acredito que ele é necessário, é um investimento necessário que a gente tem que trazer para o município. A gente programa isso para o segundo ano, para 2022 aproximadamente, dar início. E quem sabe isso não tenha um apoio ainda do governo do estado. Mas a minha pergunta foi outra muito diferente, candidato. De onde virá o dinheiro para construir e manter o hospital? Essa que é a minha pergunta. Bom, com os enxugamentos que nós estamos falando, não é uma estrutura tão grande que é necessário tanto investimento. Se a gente tiver um atendimento pelo menos básico para esses animais e dar início a esse projeto, a gente já vai conseguir trazer algo benéfico para os animais. A gente tem que dar início nessa pauta, cortar. Se a gente conseguir cortar comissionados, se a gente conseguir cortar algumas secretarias, se a gente cortar investimento de algumas... A gente fala que Cuiabá, agora, o Fundo de Combate às Drogas, não foi investido um centavo, entendeu? Tem vários dinheiros que não estão sendo aplicados onde deve, em políticas públicas. Vamos ir para um rápido intervalo. Aqui no Opinião, conversando hoje com o candidato do PSL à Prefeitura de Cuiabá, o Aécio Rodrigues. E nós voltamos daqui a pouquinho para o nosso último bloco desse bate-papo com o candidato. Não perca, nós voltamos já. De volta com Opinião, lembrando que nós estamos ao vivo também pelo portal Gazeta Digital, pelas nossas redes sociais, o Facebook da TV Pantanal. Hoje conversando aqui com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, o candidato pelo PSL, Aécio Rodrigues. Ele é da coligação, né, que tem aí o PRTB, são 2 partidos apenas, e o vice dele é o professor Luiz Antônio de Carvalho. Candidato, como é que o senhor vê essa questão? Nós temos aí uma polarização, digamos, né, ou pelo menos um enfrentamento, né? O prefeito Emanuel, claro, busca a sua reeleição. Nós temos o Abílio Júnior juntamente com o Felipe Velaton, que já, né, os 2 vereadores, daquela história toda que surgiu de um grupo de oposição. Roberto França, que é um político tradicional, que já foi prefeito da capital, né? Nós temos aí a Gisela Simona também, né, que é uma nova liderança na política, a mulher, tem aí toda uma questão que vem relacionada com isso, né? Tem o senhor, tem mais um outro candidato do Partido Novo, enfim. Mas fica uma análise de que algumas dessas candidaturas, e entre elas a sua também, seria para fazer uma espécie de pano de cena para garantir aí, digamos, um encaminhamento dessa polarização? De alguma maneira existe isso? Foi feito algum acordo? Existe essa possibilidade de tirar voto de algum candidato? Ou tinha o interesse de um grupo de ter um candidato mesmo, de fato, quanto a isso? Bom, a minha candidatura é muito clara. Foi a pedido da Nacional. Eu também já estava preparado, aguardando essa resposta. E eles nos confiaram nesse projeto. O PSL tem lançado dessa mesma forma em muitos lugares, PSL e PRTB também, essa parceria. E que a gente quer pessoas novas. Eu, pelo menos, eu sou bem franco em dizer que eu não me via representado pelas opções que estavam sendo colocadas, aquelas pessoas que apareciam em pesquisa. Na hora que eu vi os nomes que estavam se confirmando, eu falei, eu acho que eu tenho que ser candidato, coloquei meu nome à disposição do partido e passou em convenção. Então, eu acredito hoje que Cuiabá tem opção para escolher. A nossa candidatura foi colocada num cenário nacional de renovação, que muitos jovens estão sendo candidatos, tem o Luiz Lima no Rio de Janeiro, tem o Carlos em Recife, que tem demonstrado aqui está a renovação,
nós estamos prontos, nós estamos preparados e a gente deixa isso à disposição da população. E a gente acredita que essa alavancada da nossa candidatura vai acontecer agora nessas próximas semanas. Eu estava com Covid e agora, desde segunda, eu iniciei os trabalhos, então a gente teve um déficit e tivemos uma perca. Tem candidatura laranja disputando essa eleição, candidato? Olha, no PSL eu garanto que não tem. A gente tem 38 candidatos na nossa chapa de vereadores. A gente iniciou todas as nossas reuniões do PSL, 38 é o número máximo de chapas, e a gente tem 55, a gente tinha 55 pré-candidatos e 20 eram mulheres, entendeu? Então a gente teve pessoas suficientes aí para compor uma chapa, a gente teve até que cortar 5 candidatos que não passaram em convenção, queria que todos fossem candidatos, que tivesse essa liberdade. E eu acredito que o PSL é o único que tem chapa completa nessa eleição. E sempre, desde a eleição passada também, a gente começa a montar a chapa, primeiro com as mulheres e depois a gente coloca os homens. Na hora que a gente atinge o número, fala, ó, não tem vaga para homem. Candidato, lá na página 9... Só para mim concluir, professor, nesse caso, dessas candidaturas na capital hoje, o senhor disputa esse pleito, tem algum desses concorrentes seu aí que está mais para uma candidatura laranja, para segurar um espaço de um grupo quanto o outro? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu não vejo. Eu vejo que todos estão com disposição de vencer, a maioria deles. O Novo tem se colocado, que está próximo de nós nas pesquisas ali, o Partido Novo tem se colocado... né? O Paulo Grando. Ele tem se colocado como uma opção, a Nacional até colocou as opções aí para o Senado também. É um partido que quer participar das eleições com as propostas que eles têm. O PSOL, eu vejo às vezes uma desnecessidade dessa candidatura, talvez foi por causa da candidatura do procurador Mauro. E o restante, todo mundo, eu acredito que está com um pique aí para entrar na briga, para estar no segundo turno. As pesquisas apontam, você anda na cidade, você sabe que não tem uma disparidade entre os candidatos, está tudo muito bem balanceado. Eu espero que essa eleição a gente tenha todos respeito um com o outro. Eu acredito que em debates as pessoas tenham esse mínimo de consideração com o eleitor, porque o eleitor está cansado de briga e está cansado de tantas ofensas. Em meio à pandemia foi provado isso e eu acredito que vai ter uma renovação muito grande. E eu me candidatei porque eu acredito na renovação e acredito que eu posso fazer por Cuiabá. Candidato, na página 9, o senhor fala de cidade monitorada. E aí o senhor prega que é aumentar o número de câmeras, tanto no centro da cidade ou nos bairros onde possivelmente são mais violentos. São 3 perguntinhas a respeito deste item. O primeiro, o senhor sabe quantas câmeras deverão ser instaladas? Essa é a primeira questão. A segunda questão, quais são necessariamente os bairros onde deverão ser instaladas essas câmeras? E terceira e última, de onde virá o dinheiro para bancar esse custo todo? Excelente pergunta. Talvez não tenha entendido um pouco essa pauta aí. Essa proposta ela está ligada até com a segurança pública do Estado. Eles estão tentando implantar esse sistema. A gente fala de câmeras, a gente interligar um sistema de câmeras com a autorização das pessoas que quiserem colocar num banco de dados dentro de uma secretaria pública, dentro de um sistema de monitoramento. Então, não geraria custos para a iniciativa, para o poder público, colocar essas câmeras. As pessoas que quiserem colocar as câmeras que tem na frente de casa à disposição de um sistema integrado, a gente colocaria. Com isso, a gente conseguiria acompanhar e fiscalizar. Por exemplo, furtou um carro em determinado bairro, a gente conseguiria chegar, saber o monitoramento de onde esse carro andou. Então, isso é um pouco de tecnologia que a gente está tentando trazer para Cuiabá, na área da segurança, que a gente pode fazer um monitoramento de câmeras e trazer mais segurança à população sem ser necessário um investimento tão alto. Mas permita, candidato, ainda sobre esse mesmo assunto. Então, os bairros periféricos, onde moram famílias pobres, não terão essas câmeras. Porque na maioria dessas casas, ou quase todas essas casas, não tem alguém que possa bancar essas câmeras. E aí a prefeitura não entraria com esse apoio, com essa ajuda, ou não passou ainda pela cabeça do senhor e das pessoas que comandam o partido PSL e o PRTB? Bom, a gente, mais uma vez colocando, quem tiver câmera a gente colocaria nesse sistema, já
tiraria um custo muito grande do poder público. Se a gente puder instalar pelo menos aquelas câmeras de monitoramento dentro dos bairros periféricos, será colocado. Mas isso, claro, tem que ser olhada a viabilidade financeira. E a gente vê que tem municípios que já estão trabalhando com esse sistema e a gente acredita que a gente pode colocar em Cuiabá. Só apenas fazer uma análise financeira dos bairros realmente que for necessário. E isso você tem que fazer uma planta dos municípios que tem, dos bairros que tem, dos locais que tem, as ruas que tem, para a gente ver onde é necessário. Esse lugar está carente de câmera. Como que a gente vai fazer? Colocar uma câmera, tentar fazer um centro de monitoramento de todos os bairros. Isso ainda não se tem. Essa planta que o senhor fala ainda não se tem. A planta não se tem. A gente tem que estar na administração da prefeitura para fazer essa planta. Candidato, sistema de transporte público da capital é deficitário, é complicado, é um dos pontos onde há muito enfrentamento, denúncias, reclamações do usuário e caro. Tem uma licitação que o atual prefeito tentou conclui, os ônibus novos não chegaram ainda. Pandemia. Né? Teve a pandemia. Se for eleito prefeito, o senhor vai ter coragem de peitar esses sistemas? Bom, eu não pretendo passar a mão na cabeça de nenhum dono de empresa de transporte público, não. O nosso objetivo a maior reclamação que a gente anda nos bairros é o transporte público. Reclamam ainda da... Isso é uma coisa de Brasil, né, candidato? Exatamente. A gente sabe que... Exatamente. É um sistema muito forte. A gente tem que enfrentar esse sistema sim, a gente não tem receio nenhum, a gente não tem amarrações e isso que é o bom de todo o nosso projeto. A gente vê a reclamação, a gente tem um clima totalmente diferenciado em nossa cidade e 30% apenas da frota tem ar-condicionado e chega no momento eleitoral, mais promessas que até 2023 estará todos os ônibus da capital feito. A gente tem que pegar esse contrato da concessão, revisar ele se realmente vai fazer. Tinha reforma de muitos pontos de ônibus que foram colocados e não estão sendo feitas, ou seja, estão acobertando sim esses donos de empresa de transporte. Reclamam muito também, tiraram o cobrador, prometeram aí uma redução do valor e não reduziu até o momento. Então a gente precisa realmente fazer uma auditoria, o contrato permite a gente fazer um balanço a cada 2 anos, a gente até recebeu informações da AGER que a gente pode fazer essas alterações. Então a gente tem que ir em cima, saber realmente cadê os ônibus com ar-condicionado da população, cadê os pontos de ônibus que tem que ser reformado. A gente vê que o lucro pelo valor da passagem está sendo muito alto. Saindo um pouco fora do transporte coletivo, candidato, permita-me, lá na página 13, o senhor fala de reforma dos campos de futebol. Eu gostaria muito de ouvi-lo em 3 questões. A primeira delas, o PSL e o PRTB fizeram algum estudo a respeito? A segunda questão, qual é o custo dessa reforma? E a terceira questão, de onde virá o dinheiro para bancar estas reformas? E uma quarta, só para complementar, o senhor sabe o número de campos de futebol que tem em Cuiabá? Por favor, nos diga. Bom, Lorenberg, essa questão eu respondo com facilidade. Estava até hoje em um dos campos que eu reformei. No dia 5 de outubro do ano passado, eu participei de uma escola política que chama Renova BR. E no dia 5 de outubro do ano passado eu fiz a reforma de um campo de futebol no bairro do Três Poderes, que nem asfalto tem, um campo que é 80 por 60. A gente chegou para fazer a reforma, a gente acreditava que era 200 metros quadrados, chegou na hora de fazer o cálculo mesmo, era 2.500. A gente errou totalmente na conta. E eu cheguei e prometi, lá beneficiava aproximadamente 80 crianças, e eu fiz essa reforma. Eu prometi, na hora que a gente errou na contagem do que a gente tinha feito de cálculo, eu falei, não, eu vou colocar do meu bolso, mas a gente vai fazer. Muitos amigos ajudaram, teve uma empresa de artigos esportivos que ela cedeu bolas para a gente, pessoas colocaram até lanches no dia da inauguração e a gente beneficiou ali 80 crianças aproximadamente. Elas jogavam em pura areia e pedra. Era impossível você cair naquele campo e não se machucar. E a gente foi lá, fizemos toda a reforma do campo, colocamos trave nova, rede nova e um custo aproximado de R$15 mil. Então, se a gente tiver aí dentro de Cuiabá aproximadamente 80 campos, esse custo é muito baixo. E fui lá hoje, já temos aí aproximadamente 10 meses que a grama estava boa, estamos num clima totalmente seco e o campo está lá, com várias crianças jogando, e isso é muito gratificante.
E, assim, me perdoe, mas é uma pauta tão barata que o poder público poderia investir e tira crianças das drogas, faz a prática social, faz aquele trabalho social com as crianças, o professor sempre orientando, tem voluntários que ajudaram a gente, a comunidade se juntou na reforma do campo, várias pessoas e voluntários foram lá ajudar a gente a descarregar caminhão de grama, colocar. Foi uma ação, assim, muito fácil de ser feita, e se eu fosse o poder público, que é o que você perguntou dos custos aí, com certeza esse campo iria custar 10 vezes o valor, talvez. Porque eu já vi alguns campos que teve essa reforma e o valor foi exorbitante. Eu, com aproximadamente R$15, junto com amigos, conseguimos fazer essa reforma. Agora, te preocupa muito quando nós falamos da questão do nível de corrupção hoje na esfera municipal? O senhor acompanha isso? Sim. Ou seja, como é que o senhor vê essas acusações hoje? Emanuel Pinheiro está aí com 4 gestores afastados, da área da saúde inclusive, né? Tem a questão do paletó, que o seu concorrente também usa muito isso de alguma maneira. Parece que há um alinhamento aí dos candidatos de oposição em bater no prefeito em relação a isso. Essa polêmica ou essa tônica é o que vai definir as eleições deste ano, candidato? Bom, eu acredito que o combate à corrupção não tem momento para a gente fazê-la. Essa questão de apontar muito o dedo não é comigo. Eu acredito que isso a justiça vai fazer. A gente vê muito isso também. É muito fácil jogar pedra. Muitas pessoas se aproveitam disso. Mas tem gente que tem aí, digamos, sujeira debaixo do tapete e criticando o outro. E quer atacar o outro, com certeza. Eu não quero fazer esse tipo. Eu quero falar os pontos que a gestão é falha. Realmente eu acredito que nas indicações dos secretários que foram afastados, a gente esbarra nessas indicações políticas que não têm competência técnica. Agora, questão do paletó, eu deixo isso para a justiça fazer, que eu tenho certeza que ela vai fazer bem feito, se é ou não. É muito ruim a gente apontar o dedo e se depois a pessoa é inocentada. Então, deixo isso para lá, dá para apontar. O gestor, por exemplo, superfaturamento de ivermectina existiu, está errado. O que aconteceu? Um controle interno que só existe comissionados vai acabar dando nisso. Então, tem que ter um controle técnico, um controle interno efetivo para a gente não deixar que isso aconteça. E, mais uma vez, indicações políticas que acontecem esses afastamentos, porque às vezes foge um pouco do controle do prefeito. Bom, jovem na política, mas visionário, tem ideias neoliberais, liberdade econômica. O que fazer com uma capital que é de um estado muito rico, que está numa bolha de riqueza independente de pandemia? O mundo já reconheceu isso, mas ainda é uma capital que algumas coisas lembram até o século XVIII, candidato. Sim. Se prefeito for eleito, se eleito for, o que será feito pela sua gestão para que Cuiabá de fato se torne uma cidade desenvolvimentista, ou seja, uma cidade moderna do ponto de vista de geração de emprego e renda, porque preocupa muito o desemprego aqui. Preocupa muito. Então, José Porto, a gente iniciando no nosso plano de governo aqui, a gente quer transformar Cuiabá numa cidade inteligente. A gente tem que trazer tecnologia. Tem sido trazido algumas coisas iniciais. A gente tem que trazer internet nas comunidades, em alguns centros, colocar em centros escolas municipais, se tiverem escola, liberar para a comunidade. A gente quer trazer também o teleatendimento nos postos de saúde com atendimento básico. Tem muito para evoluir. A gente tem que também lembrar do desenvolvimento sustentável. Tudo que não é só plantar árvore, a gente tem que cuidar de fazer ideias renováveis. Por exemplo, aqui está parado, a Avenida Beira Rio, por exemplo, tem um canteiro lá parado, interno, arborizado. Não daria para a gente fazer uma ciclovia ali? Tem muitas pessoas que trabalham naquela região. Eu acredito que a gente acaba esquecendo, igual a gente estava falando dos campos, tem coisas tão importantes sendo esquecidas pelo poder público e a gente precisa trazer também mais tecnologia para o nosso município e evoluir. Acredito que tem até candidatos que não vão nem se lembrar dessa pauta e o município pode regressar, acredito, 4 anos. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, candidato, eu vou deixar aí 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais aqui no Opinião. Bom, queria agradecer a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, dando essa oportunidade da gente mostrar nossas propostas que temos para Cuiabá. Foi uma excelente entrevista. Acredito que Cuiabá precisa de mais união. A gente precisa parar de tantas brigas no nosso município que a população acaba sendo deixada de lado. Um prefeito tem que conversar e tem que dialogar com o governador e com os vereadores. E eu me sinto preparado para ser essa pessoa e para representar Cuiabá. A gente tem
pessoas competentes e técnicas para fazer parte do nosso escopo aí de secretários. E a gente quer transformar Cuiabá numa cidade moderna, numa cidade bonita e trazer novamente esse nome de Cidade Verde, que é a cidade que a gente tanto ama. Então, no dia 15 de novembro, vote 17, vote Aécio Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista, candidato. Boa campanha, boa sorte. Obrigado. Professor, amanhã a gente tem um encontro aqui com Julié Sebastião, do PT, nosso outro candidato na rodada de entrevistas aqui, onde a gente está conhecendo as propostas. Professor, muito obrigado. Satisfação Até sempre. amanhã, companheiro. Até Muito amanhã. obrigado, candidato. Volta aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você em casa pela sua companhia, pela sua audiência. Um grande abraço e até amanhã.